Começando uma leitura nova, do Robert E. Howard, o Conan, o Cimério. Esse aqui é o volume 1, ele saiu pela editora Vanguarda, é uma edição bem bonita. Deixa eu ver se eu descubro de quando é. De 2006. São vários contos. Nós vamos passar por cima do prefácio e da introdução, e a pedidos vamos fazer o conto A Rainha da Costa Negra. Tá bem bonita essa edição aqui. Aqui tá o Howard. Vamos lá. Vamos lá então. A Rainha da Costa Negra. Tem um prólogo. Conan volta para os reinos iborianos, onde serve como capitão de mercenários em Nemédia, Ofir e finalmente Argos. Neste último lugar, um pequeno desentendimento com a lei o leva a tomar o primeiro navio que parte do porto. Nessa época, está com cerca de 24 anos de idade. Parte 1. Conan junta-se aos piratas. Creia em botões verdes despertos na primavera, no outono que pinta as folhas com fogo sombrio. Creia que mantive meu coração honrado, para que um só homem o tivesse em desvario. A canção de Bélida. Os uivos do animal ecoavam rua abaixo, na direção do cais. Dispersas, as pessoas que falavam alto tiveram uma visão fugaz do vulto sob a armadura. Ele cavalgava um garanhão negro e sua larga capa escarlate flutuava ao vento. Da parte alta da rua, longe dali, vieram o grito e o tropel da perseguição. Mas o cavaleiro não olhou para trás. Em disparada, partiu rumo ao ancoradouro e freou o animal pelas ancas, prestes a cair na água. Marinheiros olharam boquiabertos para aquele homem, interrompendo o trabalho de varrer e limpar as velas de uma galera de proa elevada, de casco bastante largo. De pé na proa, rude e de barba negra, o timoneiro afastava o barco do pier com um longo gancho. Ao ver o cavaleiro descer pela sela e depois de um grande salto cair bem no meio do convés, ele berrou sua ira. Quem o convidou a bordo? Vamos fugir daqui, vociferou o intruso, com um gesto selvagem que fez espirrar gotas vermelhas de sua grande espada. Mas nós estamos a caminho das costas de Cush, advertiu o timoneiro. Então irei para Cush. Retire-se, eu repito. O outro deu uma rápida olhada para o alto da rua, ao longo da qual vinha um grupo de cavaleiros. Atrás deles estava um pelotão de arqueiros, bestas nos ombros. Vai pagar a passagem? Indagou o timoneiro. Pago a viagem com aço, gritou o homem da armadura, brandindo no ar sua grande arma,
brilhantemente azulada ao sol. Por Kron, homem, se não partir agora mesmo, eu inundo essa galera com o sangue da tribulação. O timoneiro sabia julgar as pessoas. Bastou observar atentamente o rosto escuro de cicatrizes do espadachim, rosto endurecido pela cólera, para que gritasse uma ordem rápida, ao mesmo tempo em que empurrava com força contra as estacas do ancoradouro. A galera balançou e se afastou da margem, enquanto os remos começavam seu movimento rítmico. Um sopro de vento encheu a vela aberta no alto. O navio leve foi arremessado para a frente e então assumiu o curso como um cisne, ganhando velocidade aos poucos. No cais, os cavaleiros erguiam alto as espadas, gritavam ameaças e ordens para que o barco regressasse, e diziam aos arqueiros para se apressar, antes que o navio se afastasse do alcance das bestas. Deixe que eles se enfureçam, ordenou duramente o espadachim num esgar, e mantenha o navio no curso, mestre timoneiro. O timoneiro desceu do pequeno convés superior, passou por entre as duas filas de remadores e subiu para o convés intermediário. O estranho estava parado ali, de costas para o mastro, olhos alertas, a espada em prontidão. O marinheiro lançou-lhe um olhar firme, cuidadoso em não fazer um movimento na direção da grande faca que trazia na cintura. Diante dele se erguia um homem alto, de físico avantajado, vestido com armadura negra de malha metálica, longas botas polidas e um elmo de aço escuro muito brilhante, decorado com chifres de touro. A longa capa escarlate descia dos ombros protegidos pela armadura e balançava na brisa do mar. Um cinturão largo, de couro cru, com uma enorme fivela dourada, prendia a bainha da espada que ele segurava. Debaixo do elmo de chifres, a cabeleira negra, cortada num formato quadrado, contrastava com os olhos azuis de fulgor. Já que vamos viajar juntos, disse o timoneiro, é melhor que haja paz entre nós. Meu nome é Tito, mestre licenciado nos portos de Argos. Estou a caminho de Kush, levando contas, seda, açúcar e espadas de cabo de metal para vender aos reis negros. Em troca, trarei marfim, azeite de coco, cobre, escravos e pérolas. O espadachim virou-se para olhar as docas que se afastavam depressa. Lá estavam seus perseguidores desamparados, ainda gesticulando, metidos no problema óbvio de encontrar um barco suficientemente veloz para alcançar aquela galera ligeira. Sou Conan, um cimério, respondeu ele. Vim para Argos em busca de trabalho, mas sem guerras à vista por ali, nada havia em que eu pudesse tocar as mãos. Por que os guardas lhe perseguem? Perguntou Tito. Não que seus problemas sejam minimamente da minha conta, mas eu pensei talvez que nada tenho a esconder, interrompeu Cimério. Por Kron, embora eu tenha passado tempo considerável entre vocês, povos civilizados, seus modos continuam além de minha compreensão. E continuou. Bem, ontem à noite, em uma taverna, um capitão da guarda real violentou a namorada de um soldado. E este jovem, naturalmente, acabou com o oficial. Mas parece que existe uma maldita lei que impede a gente de matar integrantes da guarda, de maneira que o rapaz e a moça fugiram.
Andaram dizendo que me viram com eles, e assim eu fui levado ao tribunal. O juiz me perguntou onde o mocinho estava escondido. Respondi que, sendo ele meu amigo, não poderia traí-lo. A corte se enfureceu. O juiz fez um discurso demorado sobre a minha responsabilidade para com o Estado e a sociedade, além de um monte de outras coisas que eu nem entendi, e me ordenou dizer para onde meu amigo tinha fugido. Então também eu comecei a ficar furioso, porque já explicara minha posição. Mas contive minha ira e fiquei quieto. O juiz, então, achou que eu tinha demonstrado desprezo pelo tribunal. Deveria ser mandado para o calabouço e apodrecer lá, até me decidir a trair meu amigo. Então, vendo que todo mundo enlouquecera, tirei a espada e arrebentei a cabeça do juiz. Abri caminho para fora do tribunal, a perceber o garanhão do chefe de polícia amarrado ali perto. Montei e fugi em disparada na direção do porto, onde esperava encontrar um navio de partida para o estrangeiro. Bem, respondeu Tito grave. Os tribunais me prejudicaram o suficiente nos processos em que me moveram alguns comerciantes ricos, de modo que não morro de amor por eles. Terei que responder a muitas perguntas se eu algum dia aportar de novo por aqui, mas posso alegar que fui forçado a ajudá-lo. É melhor você guardar a espada. Todos aqui somos marinheiros de boa paz, nada temos contra você. Além disso, há muitas vantagens em levar um guerreiro de sua natureza a bordo. Venha até o tombadilho tomar uma caneca de cerveja comigo. Bem pensado, respondeu prontamente o cimério, guardando a espada na bainha. O Argos era um navio pequeno e resistente, uma típica embarcação de carga que fazia comércio entre os portos de Zíngara e Argos e as regiões costeiras do sul, navegando perto da praia e jamais se aventurando a entrar em mar aberto. Tinha uma popa elevada e a proa também alta, elegantemente curvada. O casco era largo no meio e inclinava-se lindamente de uma ponta a outra. O leme consistia de uma longa alavanca na popa, e a propulsão principal vinha de uma grande vela de seda listrada, ajudada por uma bujarrona. Os remos eram usados para sair de rios e baías durante as calmarias. Eram 10 de cada lado, 5 à frente e os outros 5 atrás do pequeno convés central. A parte mais preciosa da carga ficava armazenada debaixo desse convés e do tombadilho. Os homens dormiam no próprio convés ou entre os bancos dos remadores, protegidos por toldos de lona durante as tempestades. Com 20 remadores, 3 marinheiros de proa e o mestre timoneiro, a tripulação se completava. Então o Argos navegou firme rumo ao sul, com tempo bom e ventos favoráveis. O sol brilhava dia após dia, fazendo aumentar cada vez mais o calor, e os toldos foram fechados. Eram peças de seda listrada que combinavam com as velas e com os apetrechos de metal dourado, muito bem polido na proa e ao longo das laterais do casco. Avistaram a região costeira de Shem, longas pradarias encimadas por torres brancas. À distância, juntas, essas construções tinham o formato de coroas. Cavaleiros com barbas negras e narizes curvos permaneciam parados ao longo da praia, examinando a galera com ar de suspeita. O barco não deixou âncoras. Haveria lucros escassos no comércio com os filhos de Shem. O mestre timoneiro Tito
tampouco atracou na grande baía, onde o rio Styx despejava enormes cheias no oceano, e onde os castelos negros de Kemi pareciam fantasmas gigantescos à beira das águas azuis do mar. Nenhum navio entrava sem ser convidado neste porto. Ali, feiticeiros de pele escura conjuravam suas magias, envolvidos pela fumaça sacrificial que subia eternamente de altares manchados de sangue. Sobre esses altares se ouviam os gritos desesperados de mulheres nuas. Era ali, dizia-se, que Sete, a velha serpente, arquidemônio dos iborianos, mas deus dos estígios, enrolava as reluzentes espirais por entre seus adoradores. Mestre Tito manteve distância daquela baía de sonho, de águas transparentes feito cristal, mesmo quando uma gôndola decorada com uma serpente na proa surgiu detrás de um ponto fortificado da terra, e mulheres nuas de pele escura, com grandes flores vermelhas nos cabelos, chamaram seus marinheiros, postando-se e posando descaradamente para eles. Já não se viam torres brilhantes erguendo-se no continente. Eles haviam passado pelas fronteiras do sul da Estígia e agora navegavam ao longo da costa de Kush. O mar e seus costumes eram mistérios infindáveis para Conan, cuja terra natal situava-se em meio às altas colinas setentrionais. Mas o aventureiro também despertava a curiosidade daqueles rudes homens do mar, a maioria dos quais jamais vira uma pessoa de sua raça. Aqueles eram marinheiros típicos de Argos, homens de baixa estatura e corpo bastante forte. Conan elevava-se a uma altura superior a todos, e nem mesmo dois deles poderiam juntos alcançar sua força. Os navegadores eram duros e robustos, mas Conan tinha a resistência e a vitalidade de um lobo. Suas qualidades físicas e seus nervos de aço guardavam a têmpera da vida difícil que levara pelas terras mais inóspitas do mundo. Ria com facilidade, era rápido e terrível na sua ira. Era um valente apreciador de comida e tinha paixão e até fraqueza pelas bebidas fortes. Pode-se imaginá-lo ingênuo como uma criança. Não conhecia a sofisticação da civilização, mas era naturalmente inteligente, ciumento de seus direitos, perigoso como um tigre faminto. Pouco entrado em anos, mostrava toda a dureza de quem enfrentara muitas batalhas e aventuras, e sua maneira de vestir indicava ter passado por diversas terras diferentes. O capacete enfeitado com chifres de boi era do mesmo tipo usado pelos aesíris de cabelos louros de Nordheim. As peças de proteção que usava no pescoço e nos tornozelos, em fina malha metálica, haviam sido feitas à mão de Kot. A armadura que protegia seus braços e pernas vinha da Nemédia. A lâmina que trazia pendurada à cintura era uma espada larga, originada da Aquilônia, e sua maravilhosa capa rubra só poderia ter sido tecida em Ofir. Eles continuavam navegando rumo ao sul, quando o mestre Tito começou a procurar pelas aldeias de paliçadas altas dos povos negros. Mas só encontraram ruínas ainda fumegantes nas praias de uma baía, coalhada de corpos negros sem roupas. Tito amaldiçoou sua sorte.
Já fiz excelente comércio com esta gente em tempos passados. O que estamos vendo agora só pode ser obra de piratas. E se nos encontrarmos com eles? Perguntou Conan, desatando a tira que prendia sua espada à bainha. O meu não é um barco de guerra. Nós fugimos, não lutamos. Mas se não houver outro jeito, já enfrentamos esse tipo de ladrões antes, e talvez o façamos de novo. A menos que seja o Tigres de Belit. Quem é Belit? A mulher mais selvagem e demoníaca que já pisou neste mundo. A menos que eu tenha lido errado os sinais, foram os carniceiros dela que destruíram aquela vila na Bahia. Espero vê-la um dia enforcada num mastro bem alto. Chamam-na Rainha da Costa Negra. É uma mulher xemita que lidera bandoleiros negros. Eles atacam e saqueiam os barcos que navegam por aqui e já mandaram muitos navegantes e comerciantes para o fundo do mar. Tito trouxe coletes acolchoados, elmos de aço e arcos e flechas mantidos sob o tombadilho. Isso não vai adiantar muito se formos atacados, ele resmungou, mas é contra a nossa natureza nos entregarmos sem lutar. Foi ao raiar da aurora que o sentinela deu o aviso. Ao redor da extremidade arredondada de uma ilha, a este bordo, apareceu a forma longa e letal de uma galera que lembrava uma serpente esguia, com o convés elevado, estendendo-se de popa a proa. 40 remos de cada lado a faziam deslizar rapidamente sobre a água, e suas laterais baixas estavam repletas de negros sem roupas, que cantavam e batiam suas lanças em escudos ovais. No mastro principal flutuava um longo pendão escarlate. É Belit, gritou Tito horrorizado. Preparem-se. Vamos dar a volta e tentar entrar por aquele rio. Se conseguirmos chegar lá antes que nos alcancem, teremos uma chance de escapar com vida. Assim, com um grito rápido, o Argos correu na direção das ondas, que quebravam ao longo da praia, delimitada por uma linha de palmeiras, enquanto Tito andava a passos largos de um lado para o outro, gritando ordens aos ofegantes remadores para que se esforçassem ainda mais. A barba negra do comandante parecia eriçar-se e seus olhos brilhavam assustados. Eu quero um arco, gritou Conan. Não parece a arma de um homem, mas aprendi a lançar flechas quando vivia entre os hercanianos. E vai ser um desperdício se eu não puder espetar um sujeito ou mais no convés lá adiante. Em pé sobre a popa, ele observava o barco com formato de serpente singrar as águas, leve e rápido. Mesmo sendo Conan um homem da terra firme, parecia-lhe óbvio que o Argos jamais ganharia aquela corrida. Flechas já se lançavam do convés dos piratas, assobiavam no ar e caíam a menos de 20 passadas atrás deles. Acho melhor nos prepararmos para o combate, resmungou o cimério. Do contrário, morreremos todos com as costas cheias de flechas, sem a chance de lhes devolver um só golpe. Força nos remos, seus cães vadios, berrou Tito, o punho cerrado num gesto vigoroso e apaixonado. Os remadores barbudos gemiam arqueados sobre os remos. Seus músculos, unidos como nós, enfeixavam-se e o suor caía sobre sua pele. As vigas de madeira da pequena e robusta galera rangiam e vergavam, enquanto os marinheiros a violentavam na direção da água. O vento tinha diminuído, a vela vinha vazia. Os perseguidores inexoráveis chegavam cada vez mais perto
e estavam a mais de uma ilha da arrebentação, quando um dos timoneiros auxiliares tombou ensanguentado pela lateral do barco, uma longa flecha atravessada no pescoço. Tito correu para seu lugar e Conan, abrindo as pernas fortes para se equilibrar sobre o tombadilho, ergueu o arco. Já podia enxergar os detalhes de expressão de cada pirata. Os remadores apareciam protegidos por uma linha de cobertura ao longo das laterais do casco do barco esguio. Mas os guerreiros que dançavam sobre o convés estreito estavam bem à vista. Tinham o corpo pintado e enfeitado com penas. Mostravam-se quase nus e erguiam ao ar as suas lanças e os escudos manchados. Sob a plataforma, que se erguia na proa, ele viu em pé uma figura magra. Sua pele branca se destacava em franco contraste com os guerreiros de reluzente cor ébano que a circundavam. Sem dúvida possível, aquela era Belit. Conan esticou a corda do arco até a orelha. Então, o extremo capricho, ou talvez as náuseas que sentiu, deram-lhe firmeza nas mãos, e a sua flecha voou para atravessar o corpo de um lanceiro alto, todo enfeitado de penas, que estava bem ao lado dela. Cabeça a cabeça, a galera dos piratas vinha alcançando a presa frágil. Flechas caíram em cascata sobre o Argos, e os homens gritaram. Todos os timoneiros tombaram, com os corpos crivados de flechas, e Tito se viu sozinho no controle do barco, praguejando fúria, as pernas em cãibra, usando o que ainda lhe sobrava de resistência física. Então ele tombou, mas com um suspiro, depois que a longa lança atravessou seu coração. O Argos ficou desgovernado sobre as ondas. Os homens gritaram, confusos, e Conan assumiu o comando, de um jeito que lhe era característico. Para cima deles, homens, vociferou para os remadores, soltando-se de uma corda metálica puída. Apanhe o aço na bainha e vamos dar a esses cães um punhado de estocadas antes que nos cortem a garganta. Não adianta continuar remando feito loucos. Eles vão nos abordar antes que consigamos navegar mais 50 metros. Em desespero, os marinheiros abandonaram os remos e agarraram as armas. Foi uma atitude valente, mas inútil. Tiveram tempo para uma revoada de flechas antes que os piratas caíssem sobre eles. Como não havia ninguém no leme, o arco girou para um dos lados, e a proa do barco pirata, reforçada com uma chapa de aço, atingiu a parte central do seu casco. Os ganchos de abordagem do Tigres prenderam-se às pranchas de madeira de sua lateral. De cima do convés inimigo, os piratas negros descarregaram lanças que penetraram com facilidade nos coletes acolchoados dos marinheiros. Depois, carregando outras tantas delas, atiraram-se contra as vítimas para completar a carnificina. Sobre o convés do barco dos piratas contava-se meia dúzia de guerreiros mortos, o heróico resultado da reação do arqueiro Conan. A bordo do Argos, o combate foi breve e sanguinário. Os marinheiros atarracados, que não eram ameaça para os bárbaros de estatura elevada, foram mortos até o último homem. Mas em determinado lugar do convés, a batalha tomava outro rumo. Instalado sob o tombadilho elevado, Conan estava no mesmo nível do convés dos piratas. Quando a proa de aço bateu contra o casco do Argos, ele conseguiu se agarrar e manter-se em pé, atirando o arco para longe. O enorme corsário lançou-se sobre o parapeito inimigo
e foi atingido em pleno ar pela grande espada do cimério, que separou seu corpo em duas metades, de maneira que o tronco caiu para um lado e as pernas para outro. Então, com uma explosão de fúria que deixou um rastro de corpos dilacerados, Conan saltou sobre o parapeito e atingiu o convés do Tigres. Bastou um instante para que se tornasse o alvo central de um furacão de lanças cortantes, em meio a golpes de pesados bastões. Mas movia-se rápido, como o brilho do aço ofuscante de sua espada. As lanças quebravam contra sua armadura ou assobiavam no vazio do ar, enquanto a espada entoava o canto de morte. Sobre ele pairava a loucura combativa de sua raça. Uma rubra cortina de fúria insana cobria seus olhos ardentes, e ele arrebentava crânios, despedaçava peitos fortes, arrancava membros, rasgava entranhas, transformando o convés num lúgubre depósito de miolos e sangue. Invulnerável em sua armadura, com as costas voltadas para o mastro, ele ia amontoando corpos mutilados a seus pés, até que os inimigos recuaram, ofegantes de ódio e medo. Então, ao levantarem suas lanças para atingi-lo, ao mesmo tempo que ele retesava os músculos, pronto para assaltar a morte, um grito estridente fez congelarem os braços erguidos dos lanceiros. Ficaram todos como estátuas, os guerreiros negros preparados para tirar suas lanças, e o gigante de armadura com a espada derramando sangue. Belit saltou na frente dos negros e derrubou suas lanças. Voltou-se para Conan com os seios erguidos e os olhos faiscando. Dúvidas terríveis apoderaram-se do coração do cimério. Via-se diante de um corpo esbelto de mulher, esculpido como de uma deusa, macio e voluptuoso a um só tempo. Sua única vestimenta era uma cinta larga de seda. Os membros brancos como marfim e as curvas altas dos seios provocaram um choque de paixão que pulsou nas veias do homem, mesmo durante a fúria ofegante da batalha. A rica cabeleira negra, tão escura como uma noite estígia, caía em brilhantes cachos ondulados sobre as costas macias da mulher. Os olhos escuros pareciam queimar sobre o cimério. Indomável como o vento do deserto, delicada e perigosa, mulher-pantera, aproximou-se dele, mostrando não temer a enorme espada, ainda manchada com o sangue de seus lutadores. Os quadris lisos e delicados quase esfregaram na lâmina, tão perto ela se aproximou do alto guerreiro. Seus lábios encarnados se entreabriram quando o olhar se fixou nos olhos sombrios e ameaçadores do cimério. "Quem é você?" perguntou ela. "Em nome de Ishtar, jamais encontrei alguém com sua natureza. Apesar de ter navegado pelos mares desde as costas de Zíngara até o fogo do extremo sul, de onde você vem?" "De Argos", respondeu Conan secamente. "Alerta um ataque traiçoeiro." Bastaria que as mãos delicadas fizessem um movimento em direção ao punhal que ela levava na cinta de seda para que um golpe de sua enorme mão aberta a derrubasse, sem sentido, sobre o convés. No fundo do seu coração, ele não sentia medo. Já segurara tantas mulheres civilizadas e bárbaras em seus poderosos braços de guerreiro que tinha certeza de reconhecer a chama ardente nos olhos daquela. "Você não parece ser um suave boreano", exclamou ela. "É tão feroz e duro como um lobo cinzento. Esses olhos jamais se viram ofuscados pelas luzes da cidade. Sua resistência nunca foi abrandada pela vida entre paredes de mármore." "Eu sou Conan da Ciméria", ele respondeu.
Para a gente dos climas exóticos, o norte era um reino confuso, meio mítico, habitado por gigantes ferozes, de olhos azuis, que ocasionalmente desciam de suas fortalezas frias armados de tochas e espadas. Eles jamais haviam alcançado o sul a ponto de chegar a Shem, e aquela filha de Shem não distinguia Cimérios de Aesíris ou Vaníris. Com o instinto feminino certeiro e natural, ela sabia ter encontrado seu amante. A raça dele não lhe tinha significado algum, embora transmitisse o fascínio de terras distantes. E eu sou Belit, ela gritou, como alguém que diz, eu sou rainha. Abriu os braços e continuou. Olhe para mim, Conan. Sou Belit, rainha da Costa Negra. Ó tigre do norte, você é frio como as montanhas de neve que o viram crescer. Abrace-me e me possua com o seu amor ardente. Venha comigo para os confins da terra e os extremos do mar. Eu sou uma rainha pelo fogo, pelo aço e pela morte. Seja o Senhor meu rei. O olhar de Conan percorreu os rostos dos piratas negros à procura de ódio ou ciúme. Não viu nada. A fúria desaparecera das faces escuras. Ele entendeu que para aqueles homens, Belit era mais do que uma mulher. Era uma deusa, cuja vontade não poderia ser questionada. Olhou então para o Argos, flutuando sobre o mar avermelhado, tombado para um dos lados, o convés alcançado pelas ondas, seguro pelos ganchos de abordagem do navio pirata. Seu olhar se voltou para a praia azulada à distância, para a cerração esverdeada do oceano, a vibrante figura que tinha à frente. Sua alma de bárbaro se agitou dentro dele. Seria emocionante aventurar-se por aqueles reinos azuis com uma jovem pantera de pele tão branca, amar, sorrir, perambular pelo sul e pilhar. Partirei com você, resmungou ele, agitando da espada as últimas gotas de sangue. Ron-Yaga, disse a voz da mulher, vibrante como a corda de um arco. Apanhe as ervas para cuidar as feridas de seu amo. Os outros tragam a bordo os espólios do combate e vamos partir. Enquanto Conan permanecia sentado de costas para a grade de proteção do tombadilho, e o velho xamã cuidava dos cortes que ele tinha nas mãos, nos braços e nas pernas, a carga do malfadado Argos era rapidamente transferida para o Tigres e armazenada em pequenas cabines no porão. Os corpos dos membros da tripulação e dos piratas mortos foram atirados ao mar e ali mesmo devorados pelos tubarões, enquanto os negros feridos recebiam os curativos necessários. Então, os ganchos de abordagem foram retirados, e enquanto Argos mergulhava silenciosamente nas águas manchadas de sangue, o Tigres partia na direção sul, em meio ao barulho ritmado dos remos que o impulsionavam. Com a partida no barco delgado pelas águas azuis espelhadas, Belit veio ao tombadilho. Os olhos de mulher-pantera brilhavam na escuridão, enquanto ela arrancava ornamentos, sandálias e o cinturão de seda, e os lançava aos pés de Conan. Levantando o corpo sob as pontas dos pés, os braços erguidos no alto, transformou-se em uma trêmula e delicada coluna branca, gritando para a ordem em desespero. Lobos do mar azul, observem agora a dança de acasalamento de Belit, cujos pais foram os soberanos de Asgalon. E ela dançou, gritando como os ventos do deserto, saltando como labareda inextinguível, com o desejo da criação e o ímpeto da morte.
Seus pés brancos pareciam cobrir de desprezo o convés manchado de sangue. E os moribundos se esqueceram do fim, os olhos vidrados sobre ela. Então, enquanto as estrelas brancas já começavam a tremer no firmamento aveludado, acima do poente, fazendo o delicado corpo alvo parecer apenas uma disforme mancha de marfim flutuando no ar, ela se atirou aos pés de Conan com um grito selvagem. A cegueira transbordante do desejo que dominara o cimério tomou conta de todos os seus sentidos, e ele esmagou o corpinho arquejante da rainha contra a armadura que lhe protegia o peito.